aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. No vínculo do Espírito Santo, caminho para lembrar-se de Deus. Tu que tentaste banir o amor, não tiveste êxito, mas tu que escolheste banir o medo, não podes deixar de ter sucesso. O Senhor é contigo, embora não o saibas. Porém, o teu Redentor vive e está para sempre em ti, na paz da qual ele foi criado. Não trocarias a consciência do medo por essa consciência? Quando nós tivermos superado o medo, não escondendo-o, não minimizando-o, não negando seu impacto total de forma alguma, é isso que realmente verás. Não podes deixar de lado os obstáculos à visão real sem olhar para eles, pois deixar de lado significa julgar de forma contrária. Se olhares, o Espírito Santo julgará, e ele julgará verdadeiramente. No entanto, ele não pode dissipar com seu brilho aquilo que mantens escondido, porque não ofereceste a ele, e ele não pode tirá-lo de ti. A gente não consegue banir o amor, né? Lindo. Mas a gente consegue banir o medo. Isso é muito... Que além de não poder banir o amor, nós estamos sempre em disputa, né, com o medo. Para que eu consiga banir o medo, eu não posso esconder. Eu tenho que oferecer o Espírito Santo para que ele transforme, né, com o poder que ele tem no amor. Devemos olhar para os obstáculos, porque senão o Espírito Santo não consegue nos ajudar. Por que olhar? Porque nós escondemos, negamos, fazemos de conta que não tem, botamos uma coragem por cima, né? Coragem. Coragem é a negação do medo, não é que ele não esteja, né? Por quê? Porque quando o soldado ia para a guerra, naquele tempo acho que tinha espadas, né? E o que eles tinham de mais forte para proteger a sua própria pele era fazer uma couragem. Então eles pegavam um couro bem grosso de um animal e faziam e se colocavam por cima. Então faziam aquelas roupas de couro de animais, bem resistente, bem grosso. Então isso era coragem. Aí agora você tem uma coragem, agora você pode ir. Porque você está protegido pela coragem, né? Mas a coragem era uma tentativa de proteger, mas realmente a coragem, ela não elimina o medo. Ela não desfaz o medo. Coloca uma coragem por cima, né? Então, o que eles falam dos heróis é que herói é aquele que correu para o lado errado e sobreviveu, conseguiu sobreviver, né? Então ele foi o herói. Que em vez de fugir
para a retaguarda, ele estava tão apavorado que correu para o lado do inimigo. E o inimigo ficou assustado porque ele estava correndo para lá e o inimigo fugiu. Então, eles venceram a batalha. Então, é o grande herói. O herói é aquele que tinha tanto medo, que estava tão apavorado que correu para o lado do inimigo. O inimigo ficou com tanto medo quando viu ele correndo, que fugiu. Ele deve ter uma arma muito poderosa, vamos sair daqui. Então, é tudo o medo. É tudo o medo. Então nós não podemos esconder o medo, não podemos negar, não podemos colocar uma coragem por cima, né? Não podemos fazer de conta que não tem, não podemos minimizar, dizendo, isso não é nada. Não adianta, ele continua lá. Não adianta botar embaixo do baú. Ele continua lá. Enquanto nós estivermos com o medo no escuro, escondido no escuro, o Espírito Santo ele não pode tirar nada da gente, porque o Espírito Santo não tira. Então nós temos que oferecer para o Espírito Santo, para que ele com seu brilho possa desfazer o medo. Nós já estudamos que a criança, ela vê na cortina um dragão, ela vê monstros na cadeira, ela vê fantasmas no movimento de um pano. Então, enquanto a gente não olhar para os monstros, os obstáculos, os fantasmas, não olhar para o nosso medo, o Espírito Santo não pode, com o brilho da sua luz, desfazer o nosso medo. Enquanto a criança não olhar para a cortina acendendo a luz, ela não vai conseguir desfazer o medo que ela tem daquilo que ela pensa que é o monstro da cortina. Todo encaminhamento é para fazer a expiação. Espiar é olhar, desfazer, é olhar para si mesmo, para seus medos, sem minimizar, sem disfarçar, sem colocar couraças, sem negar, sem esconder. Olhar de frente. Eu lembro que uma vez chegou um cliente muito bravo na empresa que eu trabalhava, e a recepcionista ligou dizendo, tem um cliente aqui, ele está muito bravo. E ninguém queria ir atendê-lo. Porque tinham entregue alguma coisa lá que não funcionou para ele. E era uma coisa de alto valor. E ele estava muito bravo. Ninguém quis enfrentá-lo. Enfrentá-lo, não no sentido de brigar com ele. Enfrentá-lo é parar na frente dele e dizer o que está acontecendo. Todos ficaram com medo. E o que acontece quando a gente chega lá e diz para o cliente, boa tarde, o que está acontecendo? Em que posso ajudá-lo? Ouve o cliente. Ele vai fazer a reclamação dele. Quando ele fez a reclamação dele, eu encaminhei para a solução. Ele ficou tão contente que
fez um outro pedido bem grande de outra mercadoria. Porque criou confiança, que embora tenha tido um produto com problema, ele foi bem atendido em sua reclamação, sem medo. Uma pessoa com medo não pode atender bem alguém que já está com medo. Por que é que ele estava assim? Porque ele estava com medo de não ser atendido. E era o que estava acontecendo. As pessoas estavam com medo de atendê-lo, e ele estava com medo de que ninguém iria atendê-lo, que ele ia ficar com problema. Então eu lembro quando privatizaram a companhia telefônica, que a gente ligava para lá, estava cheio de problemas e eles passavam de um para outro porque todo mundo tinha medo de atender o cliente e o cliente ficava muito bravo porque ninguém o atendia. Veja, o que é que temos que fazer? Olhar para o obstáculo, ir lá. Vamos ver o que está acontecendo. Qual é o problema aqui? Qual é a dificuldade? Como posso ajudar? Qual o seu sofrimento? Essa é a função do terapeuta também. Qual é o seu sofrimento? Em que posso ajudar? É assim que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo é o verdadeiro terapeuta. Ele olha e diz em que pode ajudar. Aí você traz o seu medo. Traz o seu sofrimento, o seu medo. Então, se confiamos um pouquinho, nós vamos trazer os nossos medos à luz. E vamos dizer, preciso que me ajudem a resolver isto. Estou sem paz. Quero resolver isto para ter paz. Nós estamos, por conseguinte, embarcando em um programa organizado, bem estruturado e cuidadosamente planejado, com o objetivo de aprender como oferecer ao Espírito Santo tudo o que não queres. Ele sabe o que fazer com essas coisas. Tu não compreendes como usar o que ele conhece. Qualquer coisa dada a ele que não seja de Deus desaparece. Contudo, tu mesmo tens que olhar para isso com perfeita disponibilidade, pois de outro modo o seu conhecimento permanece sendo inútil para ti. Certamente ele não falhará em ajudar-te, pois a ajuda é o seu único propósito. Não tens mais razão para ter medo do mundo tal como percebes, do que para olhar para a causa do medo e assim deixar que ele se vá para sempre? Tudo, né? Bem planejado, né? E que nós vamos aprender como oferecer ao Espírito Santo tudo que a gente não quer. Gostei disso, Jorge. Vou começar a fazer a lista já. Esse curso bem estruturado, onde nós vamos aprender a oferecer para o Espírito Santo tudo que nós queremos, que ele desfaça, porque nós não queremos mais, ou seja, oferecer tudo que não queremos, e ele julga. E ele vai julgar verdadeiramente. Ele julga o que não é de Deus e, pim, aquilo desaparece. E guarda para ti o que é de Deus. Como é esse plano? Este é o plano da expiação. E como é que o Espírito Santo faz quando nós oferecemos para ele algo que não queremos mais?
Como que ele faz pim e aquilo vai desaparecer? Isso chama milagre. E o que acontece depois que acontece o pim e aquilo que não queremos mais desaparece? Ficamos curados. A expiação é o princípio, o milagre é o meio e a cura é o resultado. E como é entregar? Eu estou com um sofrimento, eu não o quero mais. Quando dizemos isso para o Espírito Santo, isso é o princípio. O princípio é aceitar o plano da expiação para si mesmo. Eu aceito para mim mesmo expiar este sofrimento. Aí o Espírito Santo vai proporcionar o milagre, que é o meio para fazer pim e o sofrimento desaparecer. Então o que vai acontecer? Nós temos que olhar o obstáculo de frente. Não precisamos mais ter medo do mundo ou das coisas do mundo. Então de que você tem medo? Eu tenho sofrimento porque eu tive um conflito com uma pessoa faz muito tempo. De que você tem medo? Eu tenho medo de encontrá-lo. Eu tenho medo do que o mundo possa se vingar pelo que eu fiz. Olha isso de frente, entrega para o Espírito Santo. Aí você vai lá e do nada você vai encontrar com a pessoa, com a situação favorável para desfazer, e você vai ver que o medo é nada, que aquilo desapareceu, que desapareceu o sofrimento, que desapareceu o medo, e você está outra vez com a consciência em paz. Toda a estrutura do curso nos remete para aprendermos a fazer isso. Do que tens medo? Qual o seu sofrimento? O sofrimento está associado ao medo. Ao medo, à culpa, à angústia, ao erro, ao equívoco, ao pecado, ao karma, seja lá como queira chamar. É assim que funciona. Como a gente gosta do ritualzinho, né? Aham. Eu já pensei assim, vou fazer cartinha para o Espírito Santo. Cada medo que eu identificar, vou escrever na cartinha e vou pedir para ele levar. Além de tudo, como é que é? É lúdico. Tá lúdico. Aham. Até para adquirir a consciência e assim, primeiro eu acho que é identificar os medos, porque eu acho que até existe essa dificuldade, né? O medo muitas vezes ele tá oculto, né? A gente não acessa, porque no fundo a raiz de tudo é o medo, né? Então, identificado aquele medo, aí entregar de forma mais solene para o Espírito Santo, para a gente ver a passagem, né? E também depois poder até olhar as cartinhas e ver o que mudou, né? Porque às vezes a gente faz a entrega e se não estiver atento também, nem reconhece o milagre, né? Fazer uma lista. Isso é interessante por quê? Porque nós temos tantas coisas escondidas em nós mesmos, porque nós escondemos. E por que nós escondemos os medos? O medo, ele envolve culpa, e normalmente surge tudo do erro. Então, do erro surge o medo, a culpa e o sofrimento.
Isso é o pecado. Tudo aquilo que gera, que nós cometemos de forma equivocada ou errada, ou o pecado, não é? E isso acarreta medo, culpa e sofrimento para nós mesmos. Esse medo, essa culpa, esse sofrimento, ele é tão intenso porque nós não conseguimos solucionar, equacionar isto, que nós escondemos. Escondemos de nós mesmos em nós mesmos. Está lá num cantinho na nossa memória, bem escondido no escuro, para que eu não o perceba. Então eu fiz uma coisa errada com outra pessoa, eu fico com medo, com angústia, sinto culpa e tenho sofrimento. Mas eu vou ter que encontrar essa pessoa amanhã e vou fazer de conta que não aconteceu nada. Então o que eu tenho que fazer? Botar uma couraça por cima, botar uma capa. Põe capa. Esconde. Faz de conta que não tem. Minimiza. Esquece. E aí tu chega amanhã, olha para a pessoa e diz, bom dia, como vai? Com um sorriso. Né? E tudo aquilo que aconteceu ontem. Ah, para mim não foi nada. Isso já passou. Nem vamos mexer mais nisso. Então nós negamos, minimizamos, escondemos, desfazemos o sofrimento, a ideia do sofrimento que ele gera, mas não o medo nem o sofrimento. Está lá, tudo escondido. Então, quando começamos o processo desse plano de expiação, quando isso começa a abrir, isso abre e a gente acessa. E aí, quando a gente se dispõe ao plano de expiação e lembra de alguma coisa, aquilo agora tem que ser resolvido. É a tal ideia da justiça imanente. Você tem que desfazer isso a qualquer custo. Agora eu tenho que desfazer. Aí você não pensa mais em outra coisa. Tem que desfazer, tem que desfazer, tem que desfazer. Quando nós entregamos essa intenção para o Espírito Santo, ele apresenta a oportunidade para desfazer. Se é com outra pessoa, vai acontecer de uma forma ou de outra, e não vai ser no momento inoportuno. Porque o Espírito Santo ele vai apresentar a oportunidade perfeita para desfazer mesmo. Zum! E foi. Plim! E não tem mais. E aí você retorna à paz, restaura a paz que você tinha anterior ao erro, anterior ao conflito. E assim vai, um por um depois do outro. E a gente vai fazendo. Então esse é o processo de expiação. Tudo que estava guardado, escondido, começa a vir. Começa a vir. E abençoada é aquela pessoa que, quando começa a fluir as coisas que tem escondidas e naquele momento está com a intenção de resolver, que tem alguém que diga, ótimo, que maravilha, vamos desfazer, vamos resolver isso, não precisa ter medo, eu ajudo você.
Porque tem uns que dizem isso é do passado, esconde isso, guarda de volta de onde você tirou no passado, não se mexe. Aí a oportunidade vai. Aí nega o milagre para desfazer. Aí guarda tudo de novo. Quando será que isso vai vir outra vez? E isso de fazer a listinha é tão importante, porque eu digo para as pessoas assim: andem sempre com uma cadernetinha e um lápis, uma canetinha, já com o celular agora, porque pode acontecer assim: você está em um momento e de repente, você lembrou de alguma coisa. Puxa vida, como eu esqueci disso? E é algo que não está resolvido. O que a gente faz? Anota imediatamente. Por quê? Porque daqui um pouco você vai fazer outra coisa, outra coisa, outra coisa e não vai mais lembrar de novo. Vai voltar para o lugar de onde está. E você perdeu a oportunidade de solucionar aquilo. E se você começar esse propósito, vai acontecer muitas vezes assim. Muitas vezes. De você lembrar de alguma coisa e depois você não lembra mais outra vez. Então sempre que lembrar de alguma coisa, anota, põe lá, caderno da expiação. E vai colocando tudo lá. Ou bilhetinho da expiação, vai botando lá. Né? Vai botando. De vez em quando olha o que está lá. E vai entregando para o Espírito Santo. Eu quero resolver isso, eu quero resolver isso. A função do Espírito Santo é restaurar o amor. Sempre. Esse é o trabalho terapêutico dele. Então, para restaurar o amor, ele tem que desfazer o medo. E se o medo está ligado a alguma coisa, tem que resolver aquilo para que o medo possa se desfazer. Ele se desfaz. Se você desfaz a causa do medo, ele se desfaz de uma forma como se nunca tivesse existido. Porque de fato ele não existe. Ele é uma sensação, ele é um sentimento que não existe. Ele não é real. Se nós desfazermos a causa, ele some, desaparece. E isso o Espírito Santo vai ajudar-nos. O princípio é a expiação. E não ter medo de olhar para nossos medos, para nossos fantasmas, para aquilo que nos assombra. Não ter medo de nada. Se tem alguma coisa errada, vamos lá, vamos resolver. E se lembrar de alguma coisa que não há como resolver nesse momento, anota, para não esquecer de que botar na listinha da expiação aqui. E vai fazendo. E aí é só ir tomando cuidado para não deixar acumular no dia a dia. Então o que puder ir resolvendo no dia a dia, aquilo tu já vai resolvendo já. As coisas que vão acontecendo no dia a dia, não deixa para depois. Porque tem muita coisa atrasada para resolver, então é melhor não acumular mais. O que der já vai resolvendo, para dar espaço para resolver os atrasados. É como conta. O que der já vai pagando, já paga. Foi o que eu pensei agora, como conta. É. Senão é muito juros. É.
Paga. Ah, mas acho que eu vou pagar amanhã, mas não está a conta aí na tua frente? Não está a condição para pagar? Já paga, por que tu vai deixar para amanhã? Não deixe para amanhã o que podes pagar hoje, não deixe para amanhã o que podes resolver hoje. E assim vai indo. Quanto mais você resolver, mais paz você tem. E cada coisa que está pendente é uma conta. É um ajuste de contas que está pendente. É uma dívida que você tem em algum ponto do teu passado. Uma dívida é uma divisão. O erro divide, causa uma divisão é uma dívida. É uma conta a ser paga, a ser ajustada. É um ajustamento de contas, é um ajuste. Daí vem justiça. É reajustar. É promover o ajuste de contas, da dívida, da conta, da divisão, do conflito que dividiu, que separou, que desajustou o que estava justo e perfeito. Isso é a justiça. Não há nada a temer. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele